Oi, gente, boa noite. Quero trazer hoje a proposta com vocês de trabalhar o nosso café com fé. O nosso café com fé vai ser trabalhado de acordo com a possibilidade de encontro com vocês. Então, nosso café com fé pode ser pela manhã ou pode ser também no final da tarde, como está acontecendo hoje, tá? Assim que eu conseguir gravar, aí eu estarei postando. O nosso Café com Fé de hoje tem como objetivo trazer os versículos bíblicos que estão lá em Efésios 5, versículo de 15 a 17, que diz o seguinte: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como os tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Não acredito. Tem Bíblias, traduções que falam remindo o tempo, porque os dias são maus. E aí o 17 ele fala assim: por esta razão, não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Então, os dias eles são maus. E nós precisamos remir o tempo. O que é o remir o tempo? É resgatar o tempo perdido. Então, nós precisamos lidar com a nossa moeda de ouro, que é o tempo, com muita sabedoria. De que maneira? Aproveitando da melhor maneira possível para que nós não estejamos gastando nosso tempo em coisas que não nos acrescentem, mesmo que essas coisas sejam lícitas. E também um outro detalhe: muitas vezes nós fazemos sonhos, planos e projetos, mas que quando eles estão desalinhados à vontade e ao propósito de Deus para minha vida, nós podemos perder tempo. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Então, existe uma vontade de Deus para uma geração, existe uma vontade de Deus para a sua igreja, e existe uma vontade de Deus para a minha vida dentro daquele contexto geral. Então, se você deseja remir o tempo, você precisa, de maneira geral, buscar estratégias que geram uma vida mais produtiva, que você tenha, que você vença as dificuldades que você tenha na sua vida, porque acho que muitos de nós já vencemos ou vamos vencer a procrastinação, a preguiça, o desânimo, a falta de direcionamento, falta de propósito. Todos nós, em certo momento da nossa vida, podemos passar por isso. Mas nós não podemos desistir de entender por onde andar, por onde caminhar. E o Senhor, Ele nos auxilia quando nós oramos a Ele, quando nós clamamos ao Senhor, tá? Então, assim, a palavra de reflexão hoje é: antes de você iniciar um projeto, porque você pode perder muito tempo quando você inicia algo de qualquer maneira. Antes de você iniciar um projeto, busque ao Senhor. Primeiro, busque a Deus, para que você não perca tempo fazendo aquilo que não é da vontade de Deus para sua vida. Ah, Grazi, como é que eu vou saber que é da vontade de Deus? Ore, porque na palavra do Senhor fala que a paz de Deus é o árbitro dos nossos corações. É como se fosse a bússola, né? Ele determina, continua, é por aqui, né? O Senhor, você ora e Deus responde. E aí você vai tendo paz no seu coração sobre o que você tem orado e você vê que as coisas elas vão se encaixando. Então, primeiro busca ao Senhor, né, assim, para Ele te dar um direcionamento daquilo que você precisa fazer na sua vida, né, qual caminho seguir. E segundo, apresente a Deus, apresente a Deus, ó Senhor, eu tenho entendido que esse é o caminho que eu devo seguir. Então, abençoe meus planos, abençoe meus projetos,
né? Se a primeira coisa que você vai pedir a Deus, que você vai conversar com Deus é: Senhor, eu não estou conseguindo gastar melhor o meu tempo, eu estou desperdiçando meu tempo demais nas redes sociais, eu estou desperdiçando meu tempo demais em outras coisas, eu não consigo, Deus, fazer as coisas que eu preciso fazer. Seja sincero com Deus, mostra para Ele qual é a sua dificuldade e o Senhor vai te ajudar. O Senhor nos auxilia quando nós somos sinceros de coração com o Senhor, mostrando para Ele que nós não conseguimos sozinhos. Porque sem o Senhor, nada nós podemos fazer na nossa vida. Então, simplesmente conte para Deus. Nós precisamos utilizar a palavra de Deus como uma palavra viva, que salta das linhas da nossa Bíblia e se faz realidade na nossa existência, no nosso dia a dia. Então, assim, nessa noite eu quero convidar a você a apresentar os teus planos a Deus, a mostrar o que você tem planejado, ou mostrar no seu coração que você não tem plano ainda, que você não sabe para onde ir, mas pedir para Deus uma direção. Senhor, o que eu tenho que fazer para que minha vida mude, para que haja transformação na minha vida? Me ajuda, me auxilia. Deus, eu não creio em Ti, eu não consigo crer em Ti, eu não entendo qual foi Teu plano para essa humanidade, eu não entendo. Deus, me ajuda a entender. Trabalha no meu coração, Senhor. Me aumenta a minha fé. Seja sincero com Deus. Até que ponto está você? Se você é uma pessoa sem esperança, se você é uma pessoa sem propósito, sem rumo, sem direção, se você é uma pessoa que não sabe no que crer, peça, ore ao Senhor, seja sincero com Deus, porque na palavra do Senhor, em Salmos 25, não esqueci o versículo, deixa eu ver aqui se eu acho, para eu não falar errado para vocês. Acho que é 25:14. Fala, é isso mesmo. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem, às quais ele dará a conhecer a sua aliança. É a mesma coisa em outras vezes, ele fala assim, ó, Deus ele tem intimidade com aqueles que são sinceros de coração, tá? Aqueles que o temem. Então, seja sincero de coração com o Senhor. Vai lá, fala para o Senhor, fala como você gostaria que você estivesse com Ele, sua vida espiritual, sua vida profissional, sua vida familiar. Deus já sabe, Deus conhece todas as coisas na nossa vida, mas Ele quer que nós tenhamos relacionamento com Ele. Vai lá, tira um tempo. A melhor forma de nós remirmos um tempo é na presença de Deus. Tire um tempo e mostre para Deus aquilo que você precisa, que você acha que você precisa. Simplesmente fale para o Senhor, porque na verdade Deus já sabe o que nós precisamos, mas Ele quer que nós falamos, né? Porque quando Jesus foi curar aquele cego, Jesus falou assim: "O que tu queres que eu te faça?" O cego quer ver. Mas por que Jesus perguntou? Porque Jesus quer relacionamento. Ele precisa que nós tenhamos relacionamento. Deus, ele é um Deus de relacionamento, né? Assim, quando você não se relaciona com seu amigo, imagina, eu tenho um amigo, melhor amigo, mas nunca mais eu vi, nunca mais conversei. Às vezes quando a gente encontra aquele relacionamento ali, né, ainda existe e tal, só que você está desatualizado. Outros não, às vezes você não consegue conversar porque tem tanto tempo que você conversou que você perdeu aquele vínculo muitas vezes. Depende do tipo de relacionamento que você desenvolve com os seus amigos. Mas trazendo a comparação com Deus, um Deus que é pessoal, um Deus que nos ama, que deu seu filho para morrer por nós na cruz do Calvário, para que nós não morrêssemos, mas para que nós tivéssemos a vida eterna, né? Que nós ressuscitássemos também com Cristo, se com ele crermos, né? Esse é um Deus pessoal, um Deus que quer relacionar conosco. Então, mostre para ele como anda o teu coração nesse momento, nesse início de ano, né? Eu falei no primeiro vídeo de que eu falei como construir seu quadro dos sonhos, né? Mas esse quadro precisa ser apresentado ao Senhor, porque Ele vai abençoar aquilo que estiver de acordo com os propósitos que Ele tem para a tua vida.
Então, busque ler mais sobre a palavra do Senhor, conhecer a Deus, ter relacionamento com Deus. Tenha um ano onde você queira mudar de hábitos, não por sentimentos, não porque você tem vontade, mas é porque você sabe que precisa mudar. Se você não mudar, a sua vida não vai sair do lugar. É assim. Um outro ano sai o ano, e se eu não mudar, nada vai acontecer. Tudo vai permanecer do mesmo jeito. Procure meios de você ter pequenas mudanças. Ninguém consegue ter grandes mudanças do dia para a noite. As nossas mudanças, elas são passo a passo, dia após dia. Mudo a mentalidade, mudo o hábito, volto fazendo errado, mas eu quero mudar, então eu retorno para aquele mesmo hábito, mas não desistindo, porque eu não me guio pelo que eu vejo, eu não me guio, mas eu me guio pelo que eu creio, eu não me guio por visto, eu me guio pelo que eu creio, então aquilo que eu mudei a mente, né? E assim, a palavra de Deus fala assim, ó, tenha a mente de Cristo, né? Rogo-vos que não amoldes ao padrão deste mundo, não vá na direção que o mundo nos leva, mas transforme a vossa mente, né? Para que haja renovação do vosso entendimento e que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para sua vida. Então, remir o tempo é aproveitar melhor o seu tempo, tanto com as atribuições, das melhores maneiras que você pode fazer no dia a dia, buscar conhecimento. Tem muitas pessoas que falam, muitos livros que falam sobre produtividade, sobre como gastar melhor o seu tempo, como ter uma vida mais produtiva, e também com o nosso Deus, porque se você começar um projeto distante da vontade de Deus, você pode até chegar lá, mas não era a vontade de Deus para sua vida, e aí você perdeu tempo também. Então, a palavra de hoje é: ore ao Senhor para que Ele te dirija os passos, para que quando você der um passinho após o outro, seja em paz, seja com convicção, seja com aquela paixão no coração, sabe? Aquela fé que te faz seguir, mesmo em meio a tantos desafios. Há quanto tempo você não tem mais essa fé? Há quanto tempo você não tem mais essa garra para lutar? De onde você parou? Ou então, você nunca teve essa experiência de guerrear por algo? Está na hora de você começar a guerrear por algo. Porque Deus te deu todas as capacidades. Se você está me ouvindo, Deus te deu a capacidade de me ver. Se você está de me ver, de me ouvir, né? Se você conseguiu acordar hoje, se levantar, Deus te deu essas capacidades. Quantas pessoas hoje não entendem, não enxergam, não andam, não falam? Quantas pessoas hoje estão, às vezes, presas nas suas emoções, nos seus pensamentos? Mas você e eu temos a oportunidade de fazermos algo diferente do nosso dia, da nossa noite, do nosso ano, do nosso mês, né, de janeiro, e do nosso ano. Então, não desista. Faça algo por você. Esse foi o nosso café com fé de hoje. Que você possa meditar em Efésios, né? A gente leu Efésios 5, 16, 15, 16 e 17. Aprenda a remir o tempo, né? Gastando seu tempo na coisa certa e também com aquilo que seja o propósito de Deus, a vontade de Deus, tá certo? Que vocês tenham uma boa noite, que Deus abençoe vocês. Até o nosso próximo Café com Fé.